Amigos, o VAR do Intercept, porque as revelações do Intercept, elas estão funcionando como um VAR no jogo de futebol. Elas estão revelando que o jogo foi roubado. O jogo da democracia, o jogo da justiça, do respeito aos cidadãos e, por que não dizer, foi roubada a consciência nacional, foi roubada a consciência política nacional. Agora, claro, alguns torcedores estão decepcionados, porque eles se sentem agora enganados. Foi contada uma história para eles que não correspondia à verdade. Eles estão decepcionados. Outros jogadores, os perdedores, eles estão indignados. Como foi possível, não é? Pessoas que tinham a responsabilidade de garantir a lisura da partida, o respeito às regras, a ordem legal, roubarem o jogo, produzirem um resultado conforme as suas conveniências. Então eles estão indignados. E o terceiro grupo de torcedores, cínicos, estão indiferentes. O que importa para eles é que eles ganharam o jogo. É que eles fizeram um gol de mão, mas o juiz disse que era correto e assim foi feito, fato consumado. Não importa a lisura, não importa os meios. E agora eles fazem de tudo para justificar que, na verdade, são vencedores, mesmo que as regras não tenham sido cumpridas. Se você juntar os trechos das revelações feitas até aqui, é possível a gente fazer uma remontagem, uma reprise do que de fato ocorreu com a interferência do juiz Sérgio Moro e de alguns procuradores nos processos da Lava Jato, principalmente o processo envolvendo o ex-presidente Lula. Antes disso, é bom a gente lembrar, por exemplo, que a Constituição Federal diz, no seu artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Isso é a Constituição. O Código de Processo Penal diz que o juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, se tiver aconselhado qualquer das partes, defesa ou acusação. A nulidade do julgamento ocorrerá nos seguintes casos: por incompetência, suspeição ou suborno do juiz. Isso o Código de Processo Penal. Já a Lei Orgânica da Magistratura diz, entre outras coisas, que são deveres do magistrado cumprir e fazer cumprir com independência, serenidade e exatidão as disposições legais e os atos de ofício. Então não resta dúvida de que, diante desses dispositivos legais, o que se fez ali, principalmente no processo envolvendo o ex-presidente Lula, foi um gol de mão, foi uma ilegalidade. Foram crimes cometidos contra o Estado de Direito e contra a democracia brasileira. E a gente, dando uma olhada nos trechos revelados, a gente vê um pouco como é que essa história se processa pelas palavras dos próprios protagonistas, que em oculto, às escondidas, tramavam, dar um resultado que eles queriam para o processo de julgamento do ex-presidente Lula. Tudo começa, por exemplo, com a gravação das conversas entre o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff. Todos lembram, Dilma estava em pleno exercício da função, o juiz Sérgio Moro soltou o sigilo de uma conversa dela com o ex-presidente Lula para a Rede Globo, divulgou na Rede Globo. Aquilo foi o estupim da movimentação, da agitação em torno do golpe. Não haveria, provavelmente, golpe sem aquela quebra de sigilo ilegal, Numa democracia razoável, o juiz teria sido afastado imediatamente, Teori Zavascki,
na minha opinião, ao contrário de muita gente, agiu com extrema covardia, porque deveria ter feito essa intervenção. E por que o Moro fez isso? O Moro estava desesperado com a hipótese de Lula sair da sua mão, não é? E Lula, nomeado ministro, os processos relativos a ele iria para o Supremo Tribunal, não é? Àquela altura, setores do PT já haviam convencido Lula de que ele não estava sendo objeto de um processo justo, igual, e que ele indo para o Ministério da Casa Civil poderia ter um julgamento mais justo, mais equitativo no Supremo Tribunal Federal, além de ajudar a ex-presidente Dilma na crise que envolvia a sabotagem de setores da política, da mídia e da economia contra o seu governo. E Lula iria para o governo para tentar evitar a derrocada da ex-presidente Dilma Rousseff, que depois veio a se confirmar. E por quê? Não é? Qual foi o argumento que o Moro utilizou para o seu ato criminoso? Ele supôs, né, que na conversa entre Lula e Dilma haveria uma transgressão. Ora, Dilma está dizendo a Lula estava com problema com a sua esposa em São Paulo, de locomoção, e Dilma diz na conversa que o termo de posse estava pronto, caso ele precisasse e não pudesse vir a Brasília, poderia ser levado a ele. Então o juiz ficou desesperado e na conversa com Deltan Dallagnol, não é? Ele então vai pedir a opinião do procurador, não é? O Dallagnol pergunta: a decisão de abrir está mantida, mesmo com a nomeação? Confirma? E o juiz diz: qual é a posição do Ministério Público? Aí Dallagnol responde: abrir. Quer dizer, o juiz está ali querendo saber qual é a opinião do Ministério Público Federal, né, que deveria ser um órgão independente, e eles estão combinando, estão acertando que deveria abrir o sigilo, soltar para a Rede Globo, fazer toda aquela confusão no Brasil. Começa aí, não é, o ápice do processo de impeachment, o golpe que foi dado contra a presidenta Dilma a partir desse áudio que foi vazado pelo então juiz Sérgio Moro, não é? Um segundo ato tem a ver com as relações entre a Lava Jato e com a imprensa, não é? O Deltan Dallagnol está conversando com o Moro e está dizendo: olha, nós passamos algumas revelações para jornalistas, algumas informações relevantes. Decidimos fazer nota só sobre informação falsa, informando que nos manifestaremos sobre outras contradições. Durante toda a Lava Jato, não é, espetáculos, vazamentos, não é, capas da revista Veja colocando Lula como um monstro, como um presidiário de antemão. Toda essa simbiose entre a mídia e a Lava Jato, ela foi comprovada, ela está registrada no desenrolar desse processo que envolveu o ex-presidente Lula. É um segundo aspecto, eles vão utilizar a mídia o tempo todo para dar amplitude às denúncias, às acusações e de antemão, antecipadamente, condenar o ex-presidente Lula perante a opinião pública. As relações com a imprensa, então. Nós temos que eles agem o tempo todo como atores políticos, a partir também dos diálogos que revelam a preocupação de Moro e Deltan Dallagnol, como, por exemplo, o STF com o MBL, né? O STF e o ministro relator de então, o Teori Zavascki, está com os processos da Lava Jato, e a preocupação do Moro é não dar mancadas, né, para que os processos pudessem ser tirados da mão dele. Então ele fica incomodado porque o MBL, aquele movimento protofascista alimentado pela grande mídia, está querendo fazer protesto na casa do Teori, em frente à casa de Teori. E aí quando o Moro diz ao Deltan Dallagnol, né? Não sei se vocês têm algum contato com aqueles tontos do Movimento Brasil Livre, foram fazer protesto em frente ao condomínio do ministro. Então veja, eles estão agindo o tempo todo com preocupações políticas, em como manejar o STF e como controlar os atores políticos, os movimentos que são apoiadores deles mesmos. É mais uma evidência de que o processo nos bastidores tem um componente político extremamente elevado, não é? Depois, nós notamos outra característica do processo. Esses anos todos, quem estava atento observou que alguns eventos que favoreciam o Partido dos Trabalhadores, datas comemorativas, reuniões de Diretório Nacional, eram monitorados pela Lava Jato. E eles procuravam sempre surpreender
esses eventos, não é, positivos para o PT com alguma denúncia, algum escândalo. Numa das conversas, o Moro está preocupado que o processo envolvendo Lula continue em São Paulo e não vá para Brasília, né? Ele diz assim, diante dos últimos desdobramentos, talvez fosse o caso de inverter a ordem das duas planejadas, das ações. Veja, o juiz determinando, sugerindo como o Ministério Público, órgão independente, deveria agir, fazer as suas ações, né? E o Deltan mostra a preocupação com o risco São Paulo. O risco São Paulo é o risco do processo de Lula não ir para Curitiba e ficar em São Paulo, né? E também com a festa do PT. Queríamos antes, mas tem a festa do PT. Então havia, não é, durante toda a Operação Lava Jato, também essa preocupação de monitorar os eventos do Partido dos Trabalhadores para, não é, intervir na percepção da opinião pública sobre o comportamento do partido de maneira geral, não é? No episódio de FHC fica muito claro a seletividade da Lava Jato, não é? O Moro vê uma reportagem do Jornal Nacional sobre corrupção no governo FHC e ele pergunta, tem alguma coisa séria nisso? O que vi na TV é muito fraco, ele pergunta ao Deltan, né? Caixa 2 de 96, e aí o Dallagnol diz, em princípio sim, o que tem é muito fraco. Aí Moro diz, não estaria prescrito? Veja, está sugerindo, induzindo o Ministério Público a que não leve em conta aquilo. E no final ele diz que o Deltan Dallagnol diz que, olha, deve ser algo para que a gente aparente imparcialidade, para passar a ideia de imparcialidade. E o juiz Moro diz, não sei, acho questionável, pois melindra alguém cujo apoio é importante. Veja, ele está dizendo que a operação, as investigações não deveriam ir à frente, porque ia melindrar o ex-presidente FHC, do PSDB, né? E que tinha em FHC um grande apoiador. FHC até hoje tece elogios, tanto a Lava Jato como ao juiz Sérgio Moro. Então a seletividade está clara, ficou marcada nos anais da imprensa brasileira a foto do juiz Sérgio Moro confabulando com Aécio Neves, né, e com outras figuras do tucanato. Um outro episódio também tem a ver com a absolvição do tesoureiro do PT, o Vacari, que Moro se mostra incomodado. Olha, talvez fosse conveniente agilizar o julgamento do caso Skornik, quer dizer, o Vacari foi absolvido num processo, né, o tesoureiro do PT, e ele está preocupado em agilizar outro processo para que houvesse uma condenação contra Vacari. Então o tempo todo é perseguição, não é justiça. E o ápice, né, desse processo todo tem a ver com a fala do Dallagnol nos bastidores. Em oculto ele está dizendo aos procuradores lá, falarão que estamos acusando com base em notícias de jornal e indícios frágeis. Então é um item que é bom que esteja bem amarrado. Fora esse item, até agora tenho receio da ligação entre Petrobras e o enriquecimento. E depois que me falaram, estou com receio da história do apartamento. São pontos em que temos que ter as respostas ajustadas e na ponta da língua. Sobre o que ele está falando? Sobre a acusação contra Lula. Ele diz que aparentemente não está seguro, que as coisas são frágeis, parece notícia de jornal, eles têm que amarrar como é que eles vão apresentar à sociedade essa denúncia, porque nem ligação com a Petrobras ele percebe. No dia seguinte ele monta aquele PowerPoint, né, estrondoso, né, espetaculoso, para acusar Lula como chefe de uma grande corrupção, que quando você espreme, vai restar apenas a questão do triplex, que nunca foi comprovado que era de Lula, que ele teve uso disso. Isso é que é parir um rato de uma montanha, né? A montanha parir um rato, né? Também nós vamos perceber que há uma perfeita simbiose entre os procuradores e o juiz, nas falas deles, né? Você veja o Santos Lima, ele faz uma avaliação da audiência de Lula junto com o Moro. Achei que ficou muito bom. Ele começou polarizando conosco, que me deixou tranquilo. Ele cometeu algumas pequenas contradições. Então aí segue um diálogo, né, em que há uma perfeita sintonia entre o juiz e o acusador em relação à questão da audiência do ex-presidente Lula. E o ápice desse processo é quando o Moro sugere, então, para a Lava Jato divulgar uma nota. Talvez vocês devessem amanhã editar uma nota esclarecendo as contradições do depoimento com o resto das provas, com o depoimento anterior. Aí o Moro diz, porque a defesa já fez o showzinho dela. Quer dizer,
Para o juiz Sérgio Moro, as argumentações da defesa do ex-presidente Lula nunca tiveram a menor importância. Ele tratava com menosprezo, com arrogância, não é? Porque ele já tinha o veredito sobre o caso, não é? Então vejam, na sequência dessas intervenções do juiz nas audiências, nos processos relativos a Lula, ele sugere que o Deltan Dallagnol, não é, substitua a procuradora Laura Tesler, né? Olha, ela não tem um desempenho bom, talvez precise de um treinamento, né? Vejam o que pode fazer, porque ela não é indicada. Está aqui também outro trecho das gravações demonstrando isso. E o Deltan, então, repassa essa informação para o procurador Santos Lima. Tanto ele sabe que está fazendo algo ilegal, que ele diz, olha, não comenta com ninguém, me assegura que seu Telegram não está aberto aí no computador e que outras pessoas não estão vendo por aí o que falo. Você vai entender porque eu estou pedindo isso. Aí o Santos Lima diz, ele está só para mim, depois apagamos o conteúdo. Eles sabiam que estavam fazendo uma coisa ilegal. Que coisa era essa? O Deltan estava repassando as instruções do juiz Sérgio Moro para substituir a procuradora. Então se tratou de uma operação política. Por fim, tem um trecho em que os procuradores conversam entre si, né, durante o processo eleitoral. Ando muito preocupada, a procuradora Carol, com uma possível volta do PT, mas tenho rezado muito para Deus iluminar nossa população. Imagina se Deus vai ouvir essa oração, essa reza, né, de alguém que está promovendo injustiça, usando a lei para perseguir alguém. Então eles estavam excitadíssimos, preocupados de que o Lula desse entrevistas e pudesse alterar o rumo das eleições, porque eles queriam tudo menos o PT. Então nós vemos aí como todo um aparelho do Estado, né, alta burocracia do Estado, muito bem remunerada, se locupleta, não é? Eles formam um conluio para forjar processos, para intimidar testemunhas e então encarcerar o ex-presidente Lula. Então tudo começa lá na ligação telefônica entre Lula e Dilma, passa por essas ilegalidades, a coercitiva de Lula e todo esse processo que agora o VAR do Intercepts está demonstrando para nós. O jogo foi roubado, não é? Mas o juiz, o justo juiz, está mostrando realmente as regras que deveriam ser cumpridas e que foram desconsideradas. E os crimes deles, como eu já disse em outro post, estão sendo revelados nos telhados, não é? Deus nos livre dessa justiça criminosa e que não respeita as liberdades, a democracia, nem o ser humano. Um abraço aos meus amigos.